Bem, pessoal, então bom dia. Nesse primeiro momento da nossa aula, nossa quarta aula da disciplina de princípios de economia, começaremos com algumas atividades de oferta, né, até no intuito de rever esse conteúdo. Vou compartilhar com vocês aqui agora a minha tela. Confiram, por gentileza, se vocês estão vendo aqui a minha tela. Tá dando para ver, sim. Tá beleza? Isso, tá dando pra ver. Tá ótimo. Ótimo, tá. Bem, revendo então as questões, uma primeira pergunta, né? Com base nesse gráfico aqui, como vocês definiriam um conceito de oferta? O que é oferta? Um conceito básico de oferta na economia. Considerando aqui que o eixo X é a quantidade de itens disponíveis, né, ofertados no mercado, seja de bens ou serviços, e o eixo Y é o preço desses produtos ou serviços no mercado. Como vocês definiriam o conceito de oferta à luz desse gráfico aqui? No caso, quanto maior a quantidade de maçãs, maior é o preço dela, né? Quanto maior a quantidade de maçãs, maior o preço dela. Vamos analisar aqui. Vamos pegar o exemplo aqui. O que nós temos? Nós temos aqui a quantidade de maçãs ofertadas no mercado, né? Se o preço da maçã está a R$10, qual que é a tendência do mercado? Que se produza mais maçãs ou menos maçãs? Preço a R$10. Quilo da maçã, R$10. Iremos produzir mais maçãs ou menos maçãs? No caso, produz mais. Tá. E se o preço da maçã, o quilo da maçã, sair de R$10 para, por exemplo, R$3? Teremos mais ou menos maçãs sendo ofertadas no mercado? Aí, no caso, diminui a produção. Diminui a produção ou a oferta de maçãs no mercado. O que explica esse fenômeno? E aí isso define a oferta. Por que um preço de um produto alto tende a aumentar a oferta e por que o preço desse item, quando ele baixa muitas vezes, ele tende a diminuir a oferta? Geralmente, quem que é o ator central no processo da oferta? Quanto maior o preço, maior a quantidade, porque tem menos gente comprando. Não vamos ainda explorar a questão da demanda, né, que será o tema da aula de hoje. Vamos pensar basicamente na oferta, pensando a partir da oferta. E claro, isso consequentemente terá uma relação com a demanda, né? Mas pensando diretamente na oferta, agora, nesse momento, né? Com preço alto, há mais pessoas interessadas em produzir aquele item. Com preço alto, nós temos o quê? Novos empresários querendo entrar no mercado e ou aqueles empresários que já estão no mercado querendo alavancar a produção de um produto ou um serviço, tá? Quando a gente fala de oferta, a gente fala de empresários, seja microempresário, seja médio, enfim, empresários. Quando a gente fala de demanda, a gente está falando o quê? De consumidores. Na lei da oferta, com base nessa relação, né, que a lei da oferta ela é uma curva crescente. Quanto maior o preço de um produto, mais empresários estarão interessados em entrar no mercado e produzir, ou aqueles que estão no mercado estarão interessados em aumentar a sua produção. Como é que a gente explica essa lei da oferta? O que é a oferta? Então,
Se demanda é a quantidade de produtos ou serviços que são procurados no mercado pelos consumidores, consequentemente, oferta é o quê? São os Os produtos que são produtos ou produzidos. serviços ofertados, Exatamente. São os disponíveis para a população. Perfeito. Os produtos e serviços que são disponíveis da parte dos empresários para a população. Tá? Perfeito. E isso tem uma relação direta com a demanda, como alguém de vocês até comentou, né? Que a demanda ela vai interferir na oferta, com certeza. Né? Que é o que a gente verá aqui na nossa aula de hoje. Tá? Então, oferta nada mais é do que a quantidade de produtos ou serviços que são disponíveis no mercado, ou que os produtores desejam ofertar um determinado tempo no mercado. Isso que nós vimos na aula passada. Nós vimos que a lei da oferta segue uma curva crescente, né? Já que, de um modo geral, quando o preço está alto, há novos empresários interessados em produzir ou aumentar a produção. Exemplo disso é que, por exemplo, com o preço alto do boi gordo, há uma tendência, né, de novos aventureiros, a gente pode usar até essa metáfora, a produzir e vender carne no mercado. Claro que a gente sabe que esse fenômeno tem consequências, né? E que, na verdade, isso muitas vezes vai interferir no preço de um produto. Mas, nesse momento, há pessoas interessadas em produzir carne. A mesma coisa com o que aconteceu na questão do feijão, por exemplo, e do arroz no ano passado. Né? Com o preço alto do arroz, novas pessoas vendo esse mercado como interessante. Opa, né? Olha só, o quilo do arroz foi vendido a quase R$ 30. Imagine se eu estivesse produzindo arroz. É claro que, muitas vezes, quando os empresários se movem muitas vezes pelo preço, ele tem que considerar outras variáveis que vão interferir na oferta. Por exemplo, que nós comentamos nas aulas passadas, que é a questão do custo de produção. Então, além do preço de um produto que interfere na oferta, temos também a questão do custo de produção. Né? Por que o custo de produção interfere na oferta? Ou como o custo de produção interfere na oferta? Lembrando que custo de produção trata-se das matérias-primas, do próprio capital para a produção e ou dos salários, né, necessários para o processo girar. Geralmente, qual que é a relação entre custo de produção e oferta? O valor da venda? Exatamente, como que isso interfere a oferta? Se a pessoa for fazer um investimento e o valor da venda estiver baixo e não for obter lucro, não vai investir para poder comprar terra, pagar alguma pessoa para ajudar naquele processo. Sim, e quando o custo de produção está muito alto para um determinado produto ou serviço, há um incentivo de oferta ou há uma diminuição da oferta? Repete, por favor, Daniel. Quando o custo de produção de um determinado produto ou de um determinado serviço no mercado está muito alto, produzir esse item está caro. Qual que é a tendência da oferta? Desse item, consequentemente. Vai diminuir, no caso. A tendência é diminuir, porque o que o empresariado vai pensar? Opa, está muito arriscado investir nesse item, né? Ou o custo está muito alto, além de estar muito arriscado, a minha margem de ganho pode ser pequena. Então, o custo de produção é uma variável que interfere diretamente na oferta. Quando o custo de produção ele está muito alto, há uma tendência da diminuição da oferta. E quando o custo de produção ele está baixo, há uma tendência do estímulo da produção da oferta. Vamos pegar um exemplo que nós comentamos na aula passada. O que aconteceu com a venda de carros, a oferta, né, de carros no Brasil entre 2012 a 2014? Nós tínhamos muitos carros disponíveis à venda, carros novos principalmente, ou poucos carros naquele período? Muitos carros. Muitos carros. Podemos pegar o mesmo exemplo.
O que aconteceu com a linha branca naquele período, né? Os eletrônicos naquele período? Tiveram muita oferta ou pouca oferta? Para quem se lembra, comprar uma geladeira naquele período de 2012 a 2014 era fácil ou difícil? Alguém se lembra desse fenômeno? Ele basicamente seguiu a tendência dos carros, né? Por que os carros estavam sendo vendidos em grande volume entre 2012 a 2014? Por que as pessoas estavam comprando carros novos naquele período? O que estava acontecendo com o preço dos carros? Teve um incentivo ali com a redução do IPI que baixou os preços do carro. Exatamente. O que aconteceu? O governo, para incentivar o consumo, veja bem, incentivar a demanda, deu um estímulo na oferta. O que ele fez? Ele reduziu os custos de produção dos carros, congelando o IPI. O que aconteceu? Os empresários não tiveram que colocar esse preço do IPI no carro, consequentemente, o carro foi vendido no mercado a um preço mais barato, né? Então, o que aconteceu com a oferta? Ela aumentou porque os custos de produção diminuíram. E aí você começou-se a ter um produto mais barato no mercado. Lembrando agora a curva de demanda, né? Quando um preço de um produto cai, qual que é a tendência da demanda? Aumentar, beleza? Então há uma relação direta entre os custos de produção que nós estamos vendo aqui, né? O custo de produção, ele interfere consequentemente na demanda, tá? Nós temos outros dois aspectos. Um deles nós comentamos na aula passada, que é a questão da concorrência. Geralmente, o que acontece com a oferta em ambientes de alta concorrência? Qual que é a tendência da oferta? No ambiente que você tem uma ampla concorrência, você tem uma tendência da maior oferta de produtos ou serviços ou da menor oferta de produtos ou serviços? Maior oferta. Maior oferta de produtos ou serviços, né? Então a concorrência, ela é uma variável que ela interfere na oferta de produtos ou serviços. E quando se tem concorrência, há uma maior oferta de produtos ou serviços. Sob o ponto de vista mercadológico, quando a gente tem uma maior oferta de produtos ou serviços, qual que é a tendência do consumidor? Ele pode comprar mais produtos. O que acontece quando nós temos uma oferta alta de produtos ou serviços, geralmente? Por causa da concorrência. O consumidor, ele pode escolher o produto, como ele pode influenciar muitas vezes no preço, que é o que nós vamos ver aqui na nossa aula de hoje. Então, a concorrência, de um modo geral, seja por uma visão liberal, social-democrata, ela é sempre vista com bons olhos, porque a concorrência, ela tende a lidar com a disponibilidade de produtos ou serviços no mercado, tá? E por último, que na verdade a gente não chegou a aprofundar na aula passada, o que influencia a oferta? Uma outra variável que influencia a oferta é a questão tecnológica. Vamos pegar um exemplo interessante aqui que ilustra bem essa questão tecnológica. É o caso da curva do petróleo, tá? Vejam esse gráfico aqui. O preço do barril do petróleo em dólares, cotação mundial. Então nós tivemos aqui o preço do barril do petróleo na casa de uns 20 dólares, né, de 1990 até 2003, 2004. Porém, entre 2004 a 2009, o que nós tivemos em escala mundial? Um aumento substancial do preço do barril de petróleo, que saiu de 20 e 30 dólares, que saiu de 30 dólares aqui, chegando a mais de 120 dólares, tá? O que acontece com aqueles países que produzem petróleo
E que nesse período de alta dos commodities, esse fenômeno aconteceu também com o aço no Brasil, né? No Brasil não, no mundo, né? O que aconteceu com esse período dos commodities com os países exportadores de petróleo entre 2003 a 2009, ou seja, aqueles que fazem oferta? O que aconteceu com esses países? Fizeram mais dinheiro ou menos dinheiro, considerando que o preço do barril do petróleo estava bem alto? Ganharam muito dinheiro. Eles ganharam mais dinheiro, consequentemente, e eles ficaram mais estimulados a produzir mais, ou seja, a trazer mais petróleo para o mercado ou não? Com certeza, acredito que foi nessa época aí que teve o pré-sal aqui do Brasil, que a galera Exatamente. tava louca atrás de mais petróleo. Exatamente. Foi um período de produção em larga escala mundial, e grande parte dos países exportadores de petróleo fizeram dinheiro, tá? Porém, observando esse gráfico aqui, há uma crise do petróleo em 2009. Essa crise do petróleo de 2009 estava relacionada ao que aconteceu em 2009 em escala mundial. Rolou a crise da União tipo, Europeia, não foi, Calvino? Sim, tivemos uma crise mundial que, na verdade, começou com a quebra dos bancos nos Estados Unidos, né? A famosa crise de subprime, daqueles derivativos de crédito sobre crédito. Os americanos entraram numa grande recessão e isso impactou todo mundo, inclusive a Europa. E aí o que aconteceu? O petróleo é um item de fonte de energia para consumo, para produção, basicamente. Com essa crise mundial, o preço do petróleo despencou. Ele saiu de 120 e pouco, $130 a $40. Foi um ano de recessão em escala mundial, né? A crise de 2009. Porém, isso voltou a crescer em 2010, 2011, e o barril superou a marca de $100 até 2015. E aí, de 2015, o barril de petróleo saiu aqui de $110 para menos de $40. Chegou a $29 em 2016 e hoje está na faixa de uns 55, $58. Nunca mais voltou aos patamares do período de áureo aí, de 2006, 2007 a 2009. Duas perguntas aqui, claro, está relacionado com as questões de tecnologia, tá? Primeira pergunta, o preço da Petrobras, principalmente em 2015 e 2016, ele despencou. Ele despencou por quê, o preço da Petrobras? Foi apenas a Petrobras que teve uma grande desvalorização no mercado? Ou outras petrolíferas também sofreram isso no mundo? Número 1, tá? E número 2, quais as possíveis hipóteses que levaram a essa diminuição do preço do barril do petróleo a partir de 2015? Isso está relacionado com as questões de tecnologia, né? Que é uma das variáveis que interfere na oferta. Primeira pergunta, por que a Petrobras desvalorizou substancialmente em 2015 e 2016? Eu acredito que o valor da empresa é medido com base no faturamento. E o faturamento dela foi basicamente comprometido em aí uns 30%, 40%. Logo reduziu também o seu valor de mercado. E por quê? Exatamente, perfeito. Mas por quê? Por causa das denúncias de corrupção? Inicialmente, via Lava Jato e tudo mais? Ou porque o preço do barril de petróleo substancialmente diminuiu o valor de mercado da Petrobras?
Eu acredito mais na segunda opção. Na relação da produção com o preço de mercado. Exato. Acho que as duas situações podem ter interferido nisso, não? As duas citações podem ter interferido. Bem, para a gente responder essa pergunta, seria interessante a gente observar o caso do Brasil e comparar o caso do Brasil com outras, né, com outras produtoras de petróleo no mercado. Se a gente observar que as outras produtoras de petróleo no mercado mantiveram o mesmo valor de mercado e apenas a Petrobras, que caiu em termos de ações, de valorização, fica claro que o fator de interferência foram as questões de ordem política, as denúncias de corrupção e tudo mais. Só que, se o fenômeno da Petrobras veio acompanhado de uma queda do preço das empresas do ramo de petróleo do mundo, e essa queda foi proporcional, a gente pode questionar até onde as denúncias de corrupção contribuíram para a desvalorização do preço da Petrobras ou não. O que vocês acham que aconteceu? Vou trazer uma outra variável aqui. O que aconteceu com a Venezuela a partir de 2014? Temos aqui até uma imagem da Venezuela aqui. O que aconteceu com a Venezuela a partir desse período aqui? Aqui eu peguei uma matéria de 2009, né? Venezuela se endivida para manter gasto público durante a crise. O que aconteceu em 2009 na Venezuela? Ou melhor, o que aconteceu com o mercado de petróleo em 2009? O preço do petróleo estava alto ou baixo? 2009 estava baixo. Estava baixo. O que aconteceu com a E o que aconteceu com a Venezuela? O país se endividou, né? Por quê? É um país completamente dependente das exportações de petróleo. O mesmo aconteceu em 2015, né? E a Venezuela basicamente entrou numa crise de ordem humanitária, e que perpassa até hoje com um impacto um pouco menor, porque criou-se um mercado paralelo de dolarização. Tá? Estou trazendo esse exemplo para dizer o seguinte: o que impactou o preço dessas empresas, desses países no mercado? Um fator tecnológico. Que fator tecnológico foi esse? A exploração do gás de xisto nos Estados Unidos. O que aconteceu com os Estados Unidos? Maior consumidor de energia do mundo, né? Ainda o maior consumidor de energia do mundo. Os Estados Unidos descobriram uma nova tecnologia capaz de extrair o gás do xisto que possui propriedades similares ao petróleo. E descobriram o quê? Por meio da tecnologia, a capacidade da exploração do gás do xisto nos Estados Unidos, e que os Estados Unidos têm uma reserva estimada de 2,7 trilhões, suficiente para abastecer o próprio mercado por mais de 100 anos, ou seja, capaz de produzir um processo de autossuficiência. Lembrando que quando a gente falava de petróleo, eu lembro no meu ensino médio, por exemplo, era praticamente um consenso. Se nós estamos tratando de um recurso que é escasso, o petróleo é um recurso escasso, uma fonte de energia escassa, limitada, que caminha para a extinção, qual que é a tendência do preço de um produto que caminha para a extinção no mercado? É ele aumentar ou diminuir, considerando que a procura é muito alta. Aumentar. É aumentar. Ou seja, um investidor clássico diria: quem investe no petróleo não erra, porque é um recurso de fonte energética escassa e ele caminha para o esgotamento. Então, qual que é a tendência? Que o preço do petróleo seja sempre um item muito alto. Mas ninguém poderia imaginar que surgisse uma tecnologia, que essa tecnologia descobrisse um outro gás, uma outra substância química,
que fosse capaz de produzir uma fonte de energia tão potente ou tão eficaz quanto a produção do petróleo. Consequentemente, entrou-se num item quase que de um produto substituto e que começou a lidar com a demanda de consumo de combustíveis fósseis. Consequentemente, o preço do petróleo no mercado desabou, ao ponto da gente observar hoje que o preço do petróleo beira $58, né? Coisa inconcebível para quem estudava, por exemplo, geografia, geopolítica naquela época do ensino médio e via que o preço do petróleo era uma coisa que não baixava, né? Então, o que nós estamos trazendo como exemplo? A tecnologia, ela pode ter um efeito muito grande sobre a oferta, né? A tecnologia, ela pode interferir substancialmente na oferta ao ponto de deslocar a curva da oferta para a direita. Ou seja, a gente consegue produzir produtos e serviços a preços, vejam essa imagem aqui, a gente consegue produzir produtos ou serviços, mais produtos ou serviços, considerando os mesmos preços. Então esse é um exemplo aqui que mostra um deslocamento da curva da oferta. Teremos uma maior oferta, mantendo o mesmo preço, se considerarmos que alguns fatores podem, como a tecnologia, interferir na oferta. Ou seja, esse produto pode se tornar mais atrativo para que novos empresários produzam, já que o modo de produção se torna mais facilitado, né? Então a tecnologia, ela tem uma sacada que é, muitas vezes, aumentar a oferta de um produto ou um serviço no mercado por facilitar o quê? Por facilitar esse processo produtivo, né? E claro que ao aumentar a oferta, isso vai impactar consequentemente nas questões de preço, né? Respondendo à pergunta que eu trouxe, será mesmo então que a desvalorização da Petrobras, claro que ela teve um impacto político, isso é inegável, né? As denúncias de Lava Jato comprometeram, sim, um valor de mercado, mas será que esse valor de mercado efetivamente foi causado por umas denúncias de corrupção? Então, quando a gente começa a observar o setor petrolífero, nesse período, a gente observa que as ações das empresas em escala mundial caíram, né? Então, teve um impacto. Alguém comentou que teve um impacto, sim, mas esse não foi crucial. O que impactou substancialmente o preço do petróleo, a desvalorização da Petrobras, por exemplo, foram as questões vinculadas à concorrência mundial e as questões da produção do xisto, né? Mas é claro que naquele período de 2015, dificilmente vocês veriam aí notícias que trouxessem essa discussão. Havia mais uma correlação, até por interesses, obviamente, né, políticos, de ilustrar que o preço da Petrobras caiu basicamente por denúncias de corrupção, né? O que é uma verdade parcial, tá? Então esse é um fato interessante para compreender como que, às vezes, as coisas não são tão elementares como a gente absorve aí, né, de um modo geral. Pessoal, algum comentário com relação a essa questão da tecnologia, a questão do exemplo da Venezuela? Alguém quer explorar esse caso? Eu acho que tem outro fator também tecnológico que pode influenciar também, que aumentou muito a venda de veículos elétricos, híbridos. Isso diminui o uso de combustível. Aí E pode ser um fator também, né? Aí tem um ponto bastante interessante, né? O volume por que faz com que a Tesla se torne, agora não mais, até na última aula, o dono da Tesla era o cara mais rico do mundo. Hoje não mais, o Jeff Bezos passou porque ele teve uma perda de 4% nas ações, né? Mas, por exemplo, o que é o projeto Tesla? Carros, né? Carros elétricos. A questão é que esses carros elétricos, eles ainda não estão, eles serão produzidos, tudo leva a crer, né? Que a partir de 2030 aí a gente tem uma inserção forte dos carros elétricos. E aí isso que você comentou tem todo um sentido. Há uma tendência futura, né? Que os preços de itens relacionados aos combustíveis fósseis caiam. Porém, nesse exato momento tecnológico, isso ainda não acontece. Nós temos aí o quê? Uma China com uma população de 1,4 bilhão, uma Índia com uma população de 1,1 bilhão, e que
vive uma dependência do processo de combustíveis fósseis e 2 países que seguem um crescimento basicamente anual substancial, né? Nós estamos falando aí o quê? De basicamente 1/3 do mundo, né? Índia e China, dependentes de combustíveis fósseis. Então, a demanda ainda é muito alta. Mas isso que você está dizendo é uma tendência. Sim, é provável que a substituição de produtos e itens vinculados aos combustíveis fósseis possa vir a diminuir essa perspectiva do preço de mercado. Porém, nesse momento da economia, a gente ainda não observa isso, né? Porque esses 2 países que ainda seguem no processo de substancial crescimento representam 1/3 do mundo, né? E eram 2 países até a década de 90 de pouca expressividade mundial em termos de impacto econômico, né? E agora não, são os 2 países que apresentam um substancial crescimento e que dominam 1/3 da população mundial. Por isso que a questão dos combustíveis fósseis, né, ou melhor, das fontes de energias não renováveis, né, ainda exercem uma grande pressão sobre esse setor dos commodities aí, principalmente da questão de energia. Mas a sua hipótese tem sentido. Ela pode vir a ser uma variável, tá certo? Há um fato interessante com relação ao caso da Venezuela, né? A Venezuela é um país basicamente exportador e não possui uma indústria nacional forte e basicamente vive de um processo de commodities. Exporta o petróleo e a partir do dinheiro que entra do petróleo fazia as compras, né, das matérias-primas para o país. Quando o país latino, né, relativamente pobre, que tinha como fonte de recurso natural basicamente o petróleo, sai de $120 para $30 o preço do barril, o que acontece com a economia e, consequentemente, com o abastecimento de produtos e serviços num país como esse? Uai, ele moeu, ué. Quebrou. Quebrou, exatamente. O governo não tem dinheiro mais para comprar os produtos e serviços que comprava antes por meio da exportação, né? E isso basicamente colocou o país numa estrutura de crise humanitária. Claro que tem outros fatores. Então, por exemplo, um fator de escolha política. Eu sempre comento com meus amigos de esquerda, né? Os meus amigos de esquerda, alguns, né, claro, eles falam para mim assim: Daniel, você tem que entender que o que aconteceu com a Venezuela foi uma política de embargo econômico, muito similar ao que aconteceu com Cuba, que Venezuela viveu um período de prosperidade e que os fatores de política internacional impactaram na Venezuela. Aí, obviamente, eu tiro um sarro com os meus amigos. Eu falo, mas vocês foram para a Venezuela, vocês conhecem Venezuela. Eu tive a oportunidade de morar na Venezuela em 2011, né? Tiro um sarro com os meus amigos dizendo o seguinte, e quando eu fui para lá na Venezuela, esse é um discurso que você está falando sem ter vivenciado. O que o Hugo Chávez fez quando ele estava no governo? Ele começou a desmantelar a indústria nacional, principalmente por um processo de expropriação. Então, assim, sobre um discurso nacional, né? Olha, temos que utilizar das nossas terras, daquilo que é nosso, ele começou a expropriar a empresa nacional, parte do empresariado, claro, que era oposição a ele, saiu do país. Ele não incentivou um processo de oferta de produtos ou serviços, já que a oferta de produtos vinha da compra de produtos internacionais, basicamente. Então ele deu uma desindustrializada ainda mais num país que já era pouco industrial, e quando o preço do barril do petróleo despencou, ele não tinha mais dinheiro nem para sustentar as políticas sociais que vinham do preço do petróleo, nem tampouco para abastecer o governo com produtos ou serviços. E aí a Venezuela basicamente entrou numa crise de ordem humanitária, né? Humanitária, já que vocês observaram aí, principalmente em 2016, 17, 18, um fluxo migratório de venezuelanos para várias partes do mundo. A classe média alta venezuelana foi para os Estados Unidos ou para a Europa, né? Ou mandou os seus filhos para lá, e que começou a mandar dólares para os pais para sustentar, e os pobres miseráveis tiveram que sair pelas fronteiras aí da Colômbia, do Brasil, por exemplo, na esperança de sobreviver, né?
Então, assim, são fatos interessantes que estão vinculadas a toda uma lógica de uma política e decisões de política econômica. E hoje o que está acontecendo com a Venezuela? Essa crise humanitária diminuiu, mas muitas pessoas, claro, vivem na pobreza, uma situação muito inferior à chegada do Hugo Chávez no governo, né? Mas o que acontece com a Venezuela hoje? Basicamente é um país que está se dolarizando, como acontece com Cuba, né? É um país que se criou uma moeda paralela, e já existia essa moeda paralela, que é o dólar, e que todas as cotações têm sido feitas aí para um processo de dolarização. Então o próprio governo tem incentivado, ainda que informalmente, a dolarização, e isso tem facilitado, entre aspas, a chegada de produtos ou serviços no país, já que antigamente o governo também controlava o câmbio, né? Então, quando eu fui para a Venezuela, por exemplo, $1 equivalia ali a 3 bolívares, né? No mercado paralelo, $1 equivalia a 7, 8 bolívares. Então, você trocava o dólar por bolívar naquela época, né? No mercado paralelo, que na verdade era um mercado basicamente oficial, e quem entrava com dólar no país dobrava o dinheiro, né? Hoje esse processo de câmbio já está basicamente legalizado como incentivo para o governo, né? Isso não quer dizer que não tem alguns empecilhos internacionais, alguns conflitos de ordem internacional, né? Já que as próprias organizações, né, dos direitos humanos consideram que a política do Maduro transgride vários aspectos de ordem humanitária, né? Então ele sofre uma pressão internacional. Mas isso é muito explicado também por uma questão de ordem econômica, né? E por decisões políticas aí. Só pontuando essa questão aí da tecnologia, tá? Já que nós ampliamos aí para as questões da Venezuela. Quem quer fazer algum comentário, observação, pergunta com relação a esse caso específico da Venezuela ou outro que quiserem? Calbino. Oi, tô ouvindo. A gente viu no ano passado aquela história do preço do petróleo chegando a zero e até em cotações abaixo de zero, isso devido à baixa demanda e ao estoque continuamente sendo elevado, né? Perdão, qual produto? Eu não consegui identificar. Do petróleo. Ah, tá. E aí isso teve com base assim uma diminuição da demanda, ou você acha que teve alguma coisa a mais? Sim, nesse período, basicamente de 2015 e 2016, a questão vinculada à produção do petróleo teve uma influência muito grande do xisto, crucial. Porém, Christoph, o que aconteceu? Observamos também, até no ano passado, no começo do ano passado, se eu não me engano, uma guerra entre os países do Oriente Médio, da OPEP, né, e os demais produtores, como, por exemplo, a própria Rússia. E aí o que acontece? Como é que esses produtores interferem no preço do barril do petróleo? Eles podem diminuir a produção. Se eles diminuem a produção, o que acontece com esse produto? Esse produto se torna escasso, logo ele joga um preço para cima. O que a gente observou, inclusive numa guerra entre a Rússia e os países da OPEP, que para aumentar o preço, para atacar a Rússia, o que os países da OPEP começaram a fazer? Eles começaram a aumentar a produção de petróleo e disponibilidade de petróleo no mercado. Então a gente teve um período aí, acho que foi 2019, que o preço do barril do petróleo chegou a $38, se eu não me engano, sendo que estava 40 e poucos. Isso afetou, claro, Petrobras, afetou os Estados Unidos e tudo mais. Inclusive a Petrobras chegou a parar de produzir petróleo e a comprar nesse período, né? Isso, consequentemente, acarretou no preço dos combustíveis também. Por quê? Por uma guerra comercial, os países da OPEP intensificaram a produção. Então, assim, o que você está dizendo, você pegou um recorte, isso acontece sim. Há momentos, pela livre concorrência, e o mercado de petróleo ele não é de livre concorrência, a gente tem basicamente 10 empresas que dominam o mercado mundial de petróleo, é um monopólio. Essas empresas, quando entram em guerras, elas interferem nas questões de oferta e no preço, tá?
Então, um exemplo que você está dizendo aí, por exemplo, isso acontece comumente. E aí, se eu não me engano, em 2019 a gente teve uma guerra, principalmente entre os países da OPEP e a Rússia, que o preço do barril do petróleo despencou, já que a OPEP é o maior produtor de petróleo do mundo e conseguiu diminuir o preço simplesmente aumentando a oferta do mercado. Beleza? Mas aí, no ano passado, que teve, tipo, não sei se você acompanhou, mas teve mais uma vez essa história, acho que dessa vez foi aliado junto com a pandemia, que a demanda de petróleo estava muito baixa. Ah, sim, perfeito. Então os preços chegaram a, tipo, pelo que eu li, chegou a valor, tipo, em dias que estava menos $5 o preço do barril. Sim. Não, com certeza. E aí, isso também tem a ver com essa guerra entre a OPEP e a Rússia. Então, a guerra da OPEP e da Rússia, ela ocorreu antes da pandemia, principalmente antes da pandemia. Inclusive, quando estourou a diminuição do preço da Bolsa de Valores em março, né? A pandemia ainda não estava aqui no Brasil, a gente viu essa diminuição substancial do preço do barril de petróleo. Acho que foi mais ou menos nesse período, né? Lá para fevereiro e março de 2020, que você está se referindo, ou depois? Por aí. Por aí. Acho que abril, maio também. Eu não lembro certinho o mês. Exatamente. Aí foram dois fatores. A guerra entre a OPEP e a Rússia e a expectativa de mercado. Ou seja, pera lá, se a gente está caminhando para um processo de pandemia, a demanda pelo preço vai diminuir, né? Se a demanda vai diminuir, esse recurso fóssil ele vai ficar desvalorizado. Então o preço das ações caíram. Foi um fenômeno duplo, exatamente, foi um fenômeno duplo. Então você teve também um comportamento do consumidor que falou, pera lá, por que eu vou investir em petróleo se o consumo de petróleo vai cair? Né? Na cabeça do consumidor, do investidor. As pessoas vão andar menos de carro, vão utilizar menos recursos fósseis, então o preço do petróleo vai cair. E aí isso impactou substancialmente no preço das ações. Se eu não me engano, chegou a 28, 30 dólares, o Christopher, o preço do barril de petróleo nesse período. Exatamente. Né? E aí foram dois fatores. Esse fator de consumo no mercado. Bem observado. Entendi, Calbino. Mas teve o fator da OPEP e teve esse fator da expectativa do mercado também. O mesmo fenômeno que aconteceu com relação às empresas de tecnologia. Se parte do setor especulativo, financeiro, não apostou no petróleo, qual setor que tenderia a crescer na pandemia? A concorrência aos combustíveis fósseis, né? Aos combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, o que seria uma válvula locomotora nesse processo? Empresa da área de tecnologia. Sim. O que aconteceu com as ações dessas empresas? Elas explodiram pandemia, início da pandemia. Então, por exemplo, uma empresa igual Americanas.com aí, que vende o quê? No mercado online. Essa empresa, se eu não me engano, o preço das ações dela estava sendo comercializado a 20 reais. Ela saiu de 20 reais para mais de 100 reais em frações de 6 meses. Que empresa que tem uma valorização o quê? Quase de 500%. As empresas do ramo de tecnologia, principalmente do mercado de e-commerce. Então, esse comportamento do investidor, ele mede muito esse sentido. Pera lá, se virar uma pandemia, o consumo de combustíveis fósseis vai cair, é provável que essas empresas fiquem desvalorizadas. Então, eu vou partir para onde? Eu vou investir naquilo que eu acho que vai crescer. Dito e feito, né? O setor de tecnologia, e-commerce, cresceu substancialmente nesse período. E o valor dessas ações dessas empresas explodiram também nesse período. Então, essa é uma variável que interfere substancialmente na questão da oferta. Entendi. Beleza? Maravilha, Calbino, valeu. Ótimo. Finalizando as questões dos exercícios, na verdade a gente falou que ia fazer alguns exercícios, acabou que eu resgatei o conteúdo da aula anterior, né? O que nós temos aqui então? Vou pegar uns 3 exercícios aqui, bem simples, tá? Definimos o que é oferta, definimos os 4 conceitos basicamente que interferem na oferta, né? E agora, suponhamos que a gente queira estabelecer o gráfico da oferta numa expressão matemática. Esse gráfico, ele é um gráfico positivo ou
negativo, de um modo geral, o gráfico da oferta? Considerando a lei da oferta, né? É uma curva crescente ou uma curva decrescente? O gráfico matemático da oferta. Ele é crescente. Ele é crescente. E por quê? Vamos pegar agora aqui esse exercício 3, né? Por que ele é crescente? Vamos pegar o preço de um produto aqui, sei lá, a gente comentou o preço do boi gordo, né? Tá sendo comercializado ao quê? Uns R$270, correto? Alguém poderia me dizer aí, mais ou menos isso? É por aí. Beleza. Suponhamos que o preço esteja sendo comercializado a 270, tá? 270, se a gente colocar o preço a 270, nesse gráfico aqui, qual seria a nossa demanda, né? Seria 100 mais 5 vezes 270. A gente teria ali 270 vezes 5, 635. Quanto que daria esse cálculo aqui? Uns 1.000 e pouquinho, né? Correto? 1.450. 1.450, perfeito. Se esse boi gordo sobe para R$350, qual que é a tendência da oferta do boi gordo no mercado? Aumentar ou diminuir? Repete a pergunta, por favor. Considerando essa equação matemática, o boi gordo sendo vendido a R$270, arroba. Se ele sai de 270 para 350, qual que é a tendência da oferta? Se o preço sai de 270 a 350, essa oferta vai aumentar ou vai diminuir? Vai aumentar, ué. Vai aumentar. Ou seja, o que nós estamos observando? Que isso é uma curva de oferta, porque quanto maior o preço, maior a tendência dos empresários, o preço de um produto ou um serviço, maior a tendência dos empresários de entrar no mercado e ofertar esse produto ou aumentar a sua produção. Claro que isso não é uma variável isolada, né? Aí a gente tem que considerar a concorrência, a gente tem que considerar os custos de produção, a gente tem que considerar a tecnologia, que são variáveis que interferem. Mas, a grosso modo, isolando essas variáveis, se a gente considerar o preço de um produto vezes a curva dele, a gente observa que quanto maior o preço de um produto ou um serviço, maior a tendência de empresários em produzir esse item no mercado. Beleza? Então, essas foram as questões aí que nós vimos referente à aula passada, só revendo aí, e que interfere nas questões da nossa teoria da oferta, que é expressa nessa curva matemática aqui. Fechando a oferta, alguma dúvida, alguma pergunta? Beleza, pessoal? Tranquilo? Bem lógico, na verdade, né? Claro que a gente sabe que ele é mais complexo, há múltiplas variáveis nesse processo, mas de um modo geral, ele segue essa lei, de um modo geral, que a gente viu entre demanda e oferta. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente cruzar essas duas curvas entre demanda e oferta. Eu vou parar a gravação aqui para a gente começar a o próximo conteúdo agora sobre ponto de equilíbrio.